Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público Gaúcho se preparou para a Copa do Mundo 2014 em Porto Alegre. Para fazer um balanço do trabalho feito na capital durante o evento, convidamos o promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior, da Promotoria do Torcedor. Mas antes vamos ver uma matéria da repórter Camila Batista. A união de esforços de instituições públicas, somado à acolhida dos gaúchos, garantiu a Porto Alegre bons resultados na Copa do Mundo. E o Ministério Público fez a sua parte, atuando de forma permanente durante a fase preparatória e no período dos Jogos na capital do Rio Grande do Sul. Nos dias de jogos em Porto Alegre, promotores, procuradores e servidores do Ministério Público divulgaram o trabalho da instituição e atenderam a população na promotoria volante instalada no Caminho do Gol. O MP também participou do plantão na Academia Integrada de Segurança Pública, atuando como interlocutor junto aos movimentos sociais e às forças policiais em situações envolvendo manifestações populares. E foi uma das 52 instituições convidadas a participar das operações no Centro Integrado de Comando e Controle Regional. No local, é possível acompanhar em tempo real o que ocorre nas imediações do estádio Beira-Rio, da FIFA FanFest e de outros pontos estratégicos da cidade. A sua função é tomar as decisões necessárias em relação a todos os tumultos, manifestações que ocorrerem durante a Copa do Mundo. Nós já tivemos algumas manifestações aqui em Porto Alegre em alguns jogos, em que através dessas imagens, das filmagens, se pôde detectar e tomar iniciativas para impedir que se propagasse. Nós temos hoje aqui em atividade 803 câmeras na rua, de vídeo monitoramento, cujas imagens são repassadas para cá. Então isso no combate à criminalidade também pós-Copa será muito útil. Além disso, as promotorias de justiça do torcedor e da infância e juventude atuaram dentro do estádio Beira-Rio. O objetivo era garantir o cumprimento do Estatuto do Torcedor, a acessibilidade, combater a exploração sexual infanto-juvenil e intensificar a fiscalização para coibir qualquer tentativa de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Além de garantir os direitos das crianças que participaram das partidas, entrando com os jogadores ou atuando como gandulas. Doutor Seabra, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Igualmente, Marco. O Ministério Público Gaúcho, como dissemos, se preparou, enfrentou várias frentes durante o evento aqui em Porto Alegre. Eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno balanço dessas atividades aqui no mês de junho e julho. Bom, desde o início das atividades da Promotoria do Torcedor, em setembro de 2013, já havia preocupação com esse evento global que teríamos aqui em Porto Alegre, a Copa do Mundo. Em razão disso, a Promotoria do Torcedor passou a participar de todos os eventos preparatórios no âmbito municipal, estadual, inclusive nacional, com alguns encontros em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de buscar azeitar o funcionamento dos seus mais diferentes setores durante a Copa do Mundo. Então, a Promotoria do Torcedor preparou um projeto que foi apresentado ao Procurador-Geral de Justiça com a participação não só do setor específico da Promotoria do Torcedor, mas uma série de outras promotorias que também teriam importância durante a Copa do Mundo. Acredito que o funcionamento integrado desses setores foi essencial para o êxito que tivemos na realização dos trabalhos. O balanço é extremamente positivo. Porto Alegre, assim como nas outras capitais sede, tivemos jogos em ambiente de absoluta tranquilidade. Havia algumas preocupações em função de algumas obras não estarem prontas, principalmente as obras de infraestrutura para a Copa. Tínhamos algumas dificuldades também em função da pressa na instalação das estruturas temporárias e mesmo algumas preocupações relacionadas à segurança dos torcedores, principalmente em função de a notícia de uma invasão de Barra Bravas que teríamos aqui provenientes da Argentina. Havia também aquela preocupação em relação aos movimentos sociais que poderiam recrudescer e tomar as ruas e acabar inviabilizando uma mobilidade urbana nos dias de jogo, mas tudo isso foi superado com absoluta tranquilidade. Tivemos um clima bastante tranquilo aqui em Porto Alegre durante os Jogos da Copa do Mundo. Acredito que o balanço é extremamente positivo. A sua promotoria
atuou mais dentro do estádio. Como foi essa atuação no Beira-Rio? Bom, a Promotoria de Justiça do Torcedor, ela tem atribuição não apenas restrita às questões criminais, não só na prevenção e combate à violência, mas também em outros setores relacionados aos direitos previstos no Estatuto do Torcedor. Então, nós atuamos no Juizado Especial Criminal, que foi instalado pelo Judiciário durante os Jogos da Copa do Mundo, mas também com outras preocupações, tais como acessibilidade, na medida que cabia à Promotoria do Torcedor averiguar se estava havendo um transporte adequado para pessoas com necessidades especiais se deslocarem até o estádio. Nós tínhamos uma situação bastante específica na Copa do Mundo, que era um perímetro de segurança definido pela FIFA, onde não havia possibilidade de ingressar um veículo normal. Então, em função disso, pessoas com problemas para deslocamento, pessoas com mobilidade reduzida, se serviram de transporte específico, carrinhos elétricos que foram disponibilizados pela Prefeitura para que essas pessoas pudessem se deslocar, desde o momento em que não poderiam mais utilizar um veículo automotor até o interior do estádio. Então, coube à promotoria acompanhar o deslocamento dessas pessoas para verificar se tudo estava ocorrendo em conformidade com o que prevíamos, e foi absolutamente tranquilo, assim, a mobilidade foi muito tranquila para essas pessoas. Também tínhamos a preocupação em relação a questões de consumidor. Nós tivemos alguns problemas pontuais de falta de alimentos nos bares durante a Copa do Mundo, e aí houve a necessidade de uma expedição de recomendação da Promotoria do Torcedor à FIFA para que oportunizasse uma oferta adequada de alimentos nos bares, na medida que havia restrição para os torcedores ingressarem dentro do estádio com alimentos. Em função disso, não poderíamos permitir que os torcedores ficassem alijados da possibilidade de adquirir alimentos durante o jogo. Tivemos também algumas dificuldades em relação à emissão de notas fiscais nas primeiras partidas, em função de uma questão fiscal muito específica, que havia isenções fiscais e houve uma autorização para os bares não necessitarem expedir o cupom fiscal na venda de produtos durante a Copa do Mundo dentro do estádio. Mas, conforme o interesse do consumidor, ele tem o direito a receber a nota fiscal, ainda que a manuscrita, aquela nota fiscal tradicional. Em função disso, expedimos também uma recomendação que foi plenamente atendida a partir daquele momento, para que todas as pessoas que quisessem ter acesso à sua nota fiscal na compra de qualquer produto dentro do estádio tivessem isso com absoluta tranquilidade. E no Juizado do Torcedor, mas especificamente na área criminal, a atuação até foi bem mais tranquila do que prevíamos, né? Havia uma preocupação bastante grande em relação à questão dos barra-bravas, que pudesse haver um grande número de ocorrências no estádio, mas as ocorrências estiveram bem aquém daquilo que era previsto e o clima foi de absoluta tranquilidade. Nós pudemos verificar que os torcedores que acorreram ao estádio vieram para celebrar aquele evento único que era a Copa do Mundo, e não tivemos grandes problemas de violência no estádio. Na área da infância, sabemos que o Ministério Público se preocupou muito com a possível venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Bom, a FIFA credenciou 2 promotores para atuar no estádio aqui em Porto Alegre durante a Copa do Mundo. No caso, eu atuei pela Promotoria do Torcedor e a doutora Denise Vilela pela Promotoria da Infância e Juventude. A questão da bebida alcoólica era uma questão bastante específica da Copa do Mundo, na medida em que, normalmente, a bebida alcoólica é proibida dentro do estádio. Nós temos, inclusive, lei estadual no Rio Grande do Sul proibindo a comercialização de bebida alcoólica dentro dos estádios. O que aconteceu foi que tivemos, em função da Lei Geral da Copa, a possibilidade de rever essa situação, e a lei estadual aqui do nosso estado, ela previu a possibilidade da venda de bebida alcoólica pontualmente nos 5 jogos que ocorreram aqui em Porto Alegre durante a Copa do Mundo. Em função disso, naturalmente, houve a preocupação do Ministério Público que crianças e adolescentes pudessem ter algum tipo de acesso a essa bebida alcoólica. Nós tínhamos situações de comercialização de pontos de venda de bebida alcoólica nos setores disponíveis ao público em geral, e tínhamos também naqueles setores mais reservados de camarotes e de área VIP a disponibilização gratuita de bebida alcoólica para as pessoas que tinham acesso a esses setores. Em razão disso, a Promotoria da Infância e Juventude, representada pela doutora Denise, foi bastante atuante durante os Jogos da Copa do Mundo. Frequentou todos esses setores, expediu recomendação para a FIFA para que houvesse a fixação de cartazes em todos os locais onde houvesse bebida alcoólica, alertando para a proibição do acesso de crianças e adolescentes a esse produto.
e acredito que o balanço também foi extremamente positivo. Nós tivemos, pelo relato da doutora Denise, apenas um caso de um adolescente com uso de álcool exagerado, que foi levado até o setor médico do estádio e que motivou a instauração de um expediente específico no âmbito da Promotoria da Infância e Juventude para apurar a responsabilidade. No mais, a atuação da doutora Denise também teve em mente acompanhar aquelas crianças e adolescentes que atuaram naqueles programas da FIFA, como o programa de mascote, que são aquelas crianças e jovens que acompanham os jogadores quando entram em campo, assim como os gandulas que atuaram durante as partidas, que também eram crianças e adolescentes. Então, em função disso, acredito que o balanço na atuação da Promotoria da Infância e Juventude também foi extremamente positivo, visto que os interesses das nossas crianças e adolescentes foram plenamente atendidos. E o Ministério Público teve que reforçar os plantões para atender torcedores, os turistas? Bom, houve uma preocupação quando eu elaborei o projeto que foi submetido ao Procurador-Geral, no sentido de que tivéssemos um reforço na área do plantão, visto que o Poder Judiciário também reforçou o número de juízes que estavam no plantão. Nós tínhamos eventos paralelos à Copa do Mundo, como, por exemplo, a FanFest e o Caminho do Gol, e isso, obviamente, que motivou um grande número de pessoas nas ruas. E nós tínhamos também a questão do perímetro de segurança da FIFA e ficou estabelecido que a competência do juizado do torcedor seria a partir do Mag-and-Bag, que é aquela área reservada apenas àquelas pessoas que apresentam o ingresso e que já se submeteram à revista por detetor de metais. Então, do Mag-and-Bag para trás, todas as ocorrências eram encaminhadas ao juizado do plantão. Então, tivemos uma integração de todos os setores, não só do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, mas também os setores policiais, que centralizaram o plantão, fizeram um atendimento específico para os turistas e torcedores que acorriam de outros locais, e acredito que o balanço também foi extremamente positivo. Evidentemente que tivemos ocorrências que foram atendidas naquele momento, alguns processos acabaram surgindo em função dessas ocorrências, mas isso naturalmente em função do grande número de pessoas que acorreu à nossa capital. Agora, uma coisa que me parece deu muito certo foi essa promotoria volante, ou seja, um ônibus do Ministério Público com promotores, com servidores, atendendo justamente no Caminho do Gol aqueles turistas que passavam, os torcedores que se dirigiam ao estádio. Exato, por iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça foi instalada a promotoria volante com a participação voluntária de promotores e servidores, divulgando o trabalho do Ministério Público para torcedores que vinham de outras cidades, outros estados, outros países. E, inclusive, foi colocado um telão ali para que pessoas que não iriam até o estádio pudessem acompanhar as partidas junto ao ônibus do Ministério Público. Mas, além desse trabalho de divulgação, também foi feito um trabalho de utilidade pública, visto que muitas pessoas vinham procurar o ônibus para relatar um eventual fato de que tivessem sido vítimas, como algumas pessoas que tiveram seus ingressos subtraídos por atos violentos de outros torcedores. Então, nesses casos, o pessoal que trabalhava nesse setor volante fazia os devidos contatos junto ao nosso centro integrado de monitoramento da Secretaria de Segurança. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp para comunicação instantânea e muitas vezes o colega que atuava na promotoria volante repassava informações para mim que estava lá dentro do estádio, no sentido de que pudéssemos agilizar as providências e fazer também encaminhamentos de pessoas que quisessem registrar uma ocorrência policial e que não soubessem exatamente para onde se dirigir. Então, acredito também que o balanço é extremamente positivo, não só no auxílio a essas pessoas, mas também na divulgação institucional do trabalho do Ministério Público. O senhor falou no Centro Integrado de Segurança, lá ficou um promotor também acompanhando os trabalhos? Exatamente. Acredito que um dos grandes legados da Copa do Mundo em Porto Alegre foi justamente essa integração que houve entre os mais diferentes órgãos que atuaram nas questões de prevenção e combate à violência. Esse centro integrado foi idealizado lá na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, com a participação de mais de 30 diferentes instituições, todas integradas. Era um local onde eram centralizadas as imagens de todas as câmeras da cidade, onde era feito o espelhamento das câmeras internas do estádio, e era um centro de tomada de decisão, onde estavam lá presentes a Polícia Civil, Polícia Federal, Forças Armadas, o Ministério das Relações Exteriores, os nossos órgãos de segurança pública e também o Ministério Público, através do Dr. Luciano Vaccaro.
fomos convidados pela Secretaria de Segurança a integrar esse centro de monitoramento, e a atuação também do colega lá no âmbito do centro foi extremamente importante na medida em que eventuais tomadas de decisões seriam feitas de forma coletiva, e a presença do Ministério Público era essencial para isso. Agora, não houve muitas ocorrências de violência nas imediações ali do Estádio Beira-Rio e também na FanFest? Como eu afirmava anteriormente, né, é natural que tenha havido algumas ocorrências, até em função do grande acúmulo de pessoas. A FanFest recebia uma média de 10 a 20 mil pessoas diariamente, em alguns episódios recebeu bem mais do que isso, embora houvesse uma limitação a 20 mil pessoas, até por uma limitação de espaço, mas durante o dia, muitas vezes esse número era superado pela dinâmica das pessoas que entravam e saíam do evento. E evidentemente que em eventos onde há uma grande concentração de pessoas, é natural que ocorram pequenos delitos, pequenos conflitos, mas nada que ultrapassasse aquilo que estava previsto. Uma vez mais afirmo que o clima foi de absoluta tranquilidade. Tivemos alguns episódios isolados, principalmente no jogo da Argentina, de situações envolvendo furtos de ingressos, ingressos falsos, mas nada que fosse assim acima do que estava de fato previsto pelas autoridades. Sim. Nós tivemos aqui, doutor Seabra, torcedores da França, Honduras, Alemanha, Argélia, Coreia. Dá para dizer, Argentina, qual torcida deu mais trabalho? Bom, nesse balanço que estamos fazendo, é importante que se diga que essa diversidade de culturas também é um dos legados que nós recebemos desse evento da Copa do Mundo, na medida que vimos diferentes maneiras de torcer. Torcedores que vinham muito mais para a celebração desse evento global do que propriamente para se limitar à questão de torcer pelo futebol que estava em campo. Então vimos torcedores ali de países menos tradicionais no futebol, como a Austrália, como a Coreia, como a própria Argélia, que vibraram muito com as suas seleções e mostraram que é possível dar um colorido ao espetáculo, tanto antes da partida como durante o jogo, sem a necessidade de qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de animosidade. A questão das torcidas misturadas, que para nós que atuamos no dia a dia das partidas aqui, dos jogos do Campeonato Nacional, Campeonato Regional, nos parece impensável misturar torcidas. Na Copa do Mundo foi uma coisa extremamente natural. Então, o balanço que se faz do comportamento dos torcedores é extremamente positivo. Naturalmente que tínhamos uma preocupação pontual na questão da Argentina, em função de um histórico de alguns poucos torcedores argentinos vinculados, né, à questão dos Barra Bravas, às Hinchadas Unidas, e que já haviam produzido episódios de violência em outras situações, como na Copa do Mundo anterior na África. Então, evidentemente que havia uma preocupação das autoridades, não só aqui em Porto Alegre, mas nas outras capitais onde a Argentina iria jogar na primeira fase, que era Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas, dentro daquilo que se esperava, foi bem aquém o número de episódios envolvendo violência, envolvendo ocorrências com argentinos. Houve uma preocupação muito grande da Brigada Militar, no dia do jogo da Argentina contra a Nigéria, de evitar episódios que aconteceram em outras capitais, de invasão de torcedores que não tinham ingresso à área específica do perímetro de segurança da FIFA. Então foi feito um trabalho especial no sentido de fazer essa filtragem de torcedores que se aproximavam do setor do Megenberg. Eu acompanhei isso até uma hora antes da partida e verifiquei que realmente foi bastante eficaz a atuação da Brigada Militar, visto que impediu a concentração de torcedores próximos ao setor de entrada, o que inviabilizou qualquer tentativa de invasão dessa área. Falando em ingresso, doutor Seabra, nós tivemos a operação Jules Rimet, que desbaratou uma quadrilha internacional de cambistas. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos problemas com isso? Bom, nós tivemos episódios isolados de prisões de cambistas. Acredito que em todos os jogos a Polícia Civil foi essencial nesse trabalho. O delegado Tiago Baldin foi um dos protagonistas desse trabalho de repressão aos cambistas. E também tivemos episódios de ingressos falsificados, aí um grande número de ingressos, principalmente no jogo da Argentina. E as informações que chegavam, quando dos registros das ocorrências, é que principalmente ingressos vendidos fora do país para esses torcedores, e eles chegavam ao país com o ingresso, acreditando que estava com o ingresso verdadeiro e era um ingresso falso. Até tivemos um episódio pontual no jogo Argentina e Nigéria, de um torcedor argentino que foi
preso, encaminhado ao juizado criminal por conta de estar com ingresso falso e acreditava que o ingresso era verdadeiro, e quando ele apresentou o ingresso e foi barrado, ele tentou pular a catraca, tentou entrar no estádio contra a vontade dos fiscais da FIFA, e nesse momento ele foi conduzido ao GCRIM. Mas acredito que o número de cambistas que foram presos e os próprios atos de cambismo verificados estavam dentro das previsões, na medida em que um evento grande como a Copa do Mundo já é habitual que ocorra esse tipo de prática, que é proibida no Estatuto do Torcedor, é tipificado como crime e vai gerar o processo criminal para todos aqueles que foram envolvidos. Claro. Agora, o caminho do gol foi uma coisa muito bonita. Eu acho que todo o gaúcho, né, as pessoas que viram torcidas, né, indo em direção ao estádio, né, caminhando, vibrando, com as torcidas reunidas, todas juntas, tem condições de se manter isso hoje em Porto Alegre? Bom, a topografia de Porto Alegre, principalmente em relação à localização do estádio Beira-Rio, permitiu que a Prefeitura Municipal instalasse esse espaço chamado Caminho do Gol, que era a possibilidade de um caminho em linha reta que os torcedores utilizavam, concentrando no centro da cidade, em direção ao estádio Beira-Rio. Isso permitiu, são poucos quilômetros que separam o centro do estádio, e permitiu que os torcedores fizessem essa concentração e viessem em um estado de celebração, com cânticos, com trio elétrico, com bandas, fazendo um trabalho de aquecimento até o estádio Beira-Rio. Isso evidentemente que reforçou os laços de amizade entre os povos diferentes que vieram até a capital. Nós tivemos episódios que realmente ficaram emblemáticos, como o da torcida da Holanda, que se concentrou no centro e veio com uma banda e depois se integrou com a nossa própria banda da Brigada Militar, tocando Aquarela do Brasil. Ficou um episódio bastante emblemático na Copa do Mundo. Tivemos também o episódio dos alemães, que vieram com a sua bandinha tocando marchinhas em direção ao estádio. Isso faz com que não só aquelas pessoas vinculadas diretamente ao jogo, aquelas pessoas que tinham ingresso em mão para correr até o estádio, mas mesmo pessoas que não tinham o ingresso e que não iriam à partida, também se viram mobilizadas a entrar no Caminho do Gol, a participar daquela celebração que extrapolava o âmbito do estádio. Isso foi extremamente importante, extremamente relevante, e acredito que foi um dos pontos altos da capital na questão da Copa do Mundo. A ideia da Prefeitura, pelo que já recebemos informação, é que esse Caminho do Gol possa ser replicado em outros grandes eventos. Naturalmente que isso exige uma grande mobilização do órgão de trânsito, na medida em que é bloqueado o trânsito para veículos nesse caminho, e evidentemente há que haver uma preparação, inclusive com o maior número de policiais nas ruas, mas a ideia é que possamos ter no futuro para outros grandes eventos, como clássicos grenais e grandes jogos do Internacional do Beira-Rio. Esperamos que no futuro também o Grêmio, no momento em que estiver solucionado o problema do entorno do estádio, que possamos também ter um caminho para as torcidas se deslocarem a pé até o estádio, e que possa ser replicado esse momento de celebração que foi tão importante, tão festivo durante a Copa do Mundo, que possamos ter isso mais vezes nos demais jogos. Agora, uma coisa que preocupou demais o Ministério Público antes da Copa foi as estruturas temporárias. Eu lhe pergunto, o que ficou, o que pode ficar como legado desta Copa? Bom, a questão das estruturas temporárias, por envolver pontualmente aqui um estádio privado, foi um motivo de extrema preocupação de parte do Ministério Público, na medida em que em outras 9 capitais sede aqui do Brasil, os estádios eram públicos. E por força do acertado com a FIFA, no caderno de encargos, cabia ao proprietário do estádio implementar essas estruturas temporárias por conta do ônus desses custos. Houve um ajuizamento de uma ação no âmbito da Justiça Federal para imputar à FIFA a responsabilidade por esses custos, mas não houve ainda uma definição em relação a isso. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, em função de ser um estado privado, Beira-Rio, pertencente ao Internacional, cabia ao clube arcar com os custos dessas estruturas temporárias, que estavam orçadas em torno de 30 a 40 milhões de reais. O Ministério Público se preocupou com isso na medida em que o clube afirmava não ter essa disponibilidade financeira e que precisaria de auxílio de recursos públicos estaduais e municipais.
Em função disso, foi aprovada uma lei estadual, criando uma possibilidade de incentivo fiscal para empresas em relação às quais o clube, o Internacional, captaria recursos para implementar essas estruturas temporárias. E, por isso, a preocupação da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, que então recomendou que toda e qualquer despesa que fosse realizada, tanto na aquisição de equipamentos como na locação, fosse submetida a uma prestação de contas, a um acompanhamento por um comitê gestor desses recursos. Então, atualmente, o Dr. Nilson, que é o titular lá da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, está acompanhando as prestações de contas feitas, todos os gastos que foram realizados para compra e locação de equipamentos, a fim de verificar se eles estão de acordo com o interesse público. E a outra preocupação da promotoria foi no sentido de que todos os equipamentos e materiais que fossem adquiridos dentro desse grande projeto das estruturas temporárias fossem depois repassados aos órgãos públicos, na medida que o incentivo fiscal fazia com que esses recursos tivessem que, de uma certa forma, sair dos cofres públicos. Em razão disso, detetores de metais e outros equipamentos que foram adquiridos já estão sendo repassados, estão sendo desinstalados lá do estádio e encaminhados aos órgãos estaduais e municipais. Ok, promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marco, e espero que tenhamos, acima de tudo, como legado dessa Copa do Mundo, essa cultura que os estrangeiros e que pessoas de outros locais nos mostraram, que é possível celebrar o espetáculo de futebol com colorido, com vibração, com alegria, mas, acima de tudo, primando, né, pela cordialidade, por entender que o futebol nada mais é do que um esporte e que, embora possamos ser rivais dentro do campo, nada impede que possamos usufruir desse espetáculo lúdico, lado a lado. A questão das torcidas mistas me parece que é um grande legado cultural para todos nós. Eu vi argelinos e coreanos sentados lado a lado, comemorando o gol do seu time, lamentando quando seu time tomava um gol e vendo a alegria do adversário ao lado, e ao final do jogo se cumprimentarem, porque sabem que o futebol nada mais é do que uma disputa dentro de campo. Então, que possamos trazer essa cultura da não violência, da confraternização para os nossos jogos, dos nossos clubes, e que o futebol possa ser cada vez mais um local para lazer das famílias, das pessoas de bem, afastando de uma vez por todas a violência das nossas praças esportivas. Ok, muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!